Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre trazendo uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Hoje eu quero falar de um texto muito conhecido e muito interessante e que tem a ver com todos nós. Mateus, capítulo 8, nos versos primeiros, que tratam do leproso purificado. Bom, a Bíblia diz que ao final da pregação do Sermão da Montanha, das Beatitudes, quando Jesus descia do monte, ou seja, ele terminou a mensagem e ele está descendo do monte onde ele estava ensinando, esse leproso se aproxima do Senhor Jesus. E é aí que acontece algo incrível, através do qual nós podemos nos inspirar, podemos tirar muitas lições, não só da atitude do leproso, mas também da forma como o Senhor Jesus o tratou, a forma como o Senhor Jesus o atendeu. Em Mateus capítulo 8, no verso 2, diz assim: Eis que um leproso se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E é interessante isso, porque Jesus Jesus ele foi direto ao ponto, assim, como quem já está esperando, sabe? Eu quero, fique limpo. E ele é curado ali. Agora, existem muitas variáveis ao redor dessa história. Por exemplo, aquele leproso estava quebrando o protocolo. O protocolo, ou seja, a tradição, né, o que diz na lei de Moisés, e isso traz para nós agora uma reflexão. Você já quebrou o protocolo alguma vez com o único objetivo de se aproximar de Jesus? Você já rompeu barreiras que ninguém ousa romper só para ficar mais perto de Deus? É interessante porque nos nossos dias, muitas das vezes, a cultura, a moda, a lei dos homens, o preconceito, a opinião dos outros, entre tantas coisas, nos impedem de se aproximar de Jesus com total sinceridade. Não é? Então nós temos aí pessoas que têm essas barreiras e elas não se aproximam de Cristo por causa disso. Aquelas que tentam se aproximar, ao mesmo tempo têm medo, têm vergonha e seguem Jesus de longe. Tá? Agora, nada disso impediu aquele leproso de se aproximar e adorar o Mestre. Tá? E motivos não faltavam para isso. Se nós pararmos para pensar, tem vários motivos que poderiam impedir aquele homem de se aproximar. O verso 1 mostra que Jesus estava descendo do monte. Dizem que aquele sermão deve ter durado no mínimo umas 12 horas. Então pensa, 12 horas de estudo bíblico direto sem parar. Tá? Então, com certeza, Jesus estava cansado. Só que isso não impediu o leproso de se aproximar. Tá? É interessante isso, porque quando você sabe que alguém está cansado, né, e quando você mesmo está cansado, fica aquela sensação de que eu tenho o direito de não ser incomodado, eu tenho o direito de me retirar para descansar, eu estou cansado e isso automaticamente abre, né, esse leque, essa porta de que eu tenho agora que correr pelo meu descanso. Tá? Tem pessoas que quando ficam cansadas, elas simplesmente mudam de humor, né? Ficam mais estressadas, mais indispostas. Tá? Mas isso não impediu o leproso de se aproximar. Tá? E o cansaço não deixou Jesus de maneira nenhuma indisposto ou estressado. Olha que interessante, né? Que lição para nós. Agora, outro motivo. O leproso por si só não poderia se aproximar de ninguém, muito menos de uma multidão. Tá? E nesse caso, nós sabemos que tinha uma multidão ali, ouvindo o ensinamento de Jesus, seguindo Jesus, né, como sempre, rodeado de pessoas. E mesmo assim aquele homem veio pelo meio da multidão.
e se aproximou de Jesus. Tá? Porque um leproso, segundo a tradição, ele deveria gritar, avisando a todos que ele é leproso, para que as pessoas se afastem dele. Por isso que o lugar do leproso é longe de todo mundo, tá? Mas mesmo com esse constrangimento de todo mundo ali saber que ele é um leproso, né, a vergonha e tal, ainda assim ele se aproximou de Jesus. Você percebe que quando a gente para pensar em todos os detalhes, são muitas barreiras que esse leproso tem, são muitos motivos que ele tem para não se aproximar de Jesus, e mesmo assim ele rompeu todas essas coisas e se aproximou, sem se importar com o que poderia ali acontecer, sem se importar com o que os outros iriam pensar. Então a pergunta é: o que é que está impedindo você de se aproximar de Jesus? Tem pessoas que estão tão distantes de Cristo que mal conseguem acompanhar, né, pequenas mensagens bíblicas em um grupo de WhatsApp. Tem pessoas que estão tão distantes do Senhor que elas conseguem tranquilamente, sem nem pesar a consciência, ficar horas e horas assistindo coisas que não edificam, que não trazem proveito algum, tá? Tem pessoas que estão hoje tão distantes de Cristo que elas mal conseguem ser frequentes na própria igreja onde congregam. Tem pessoas hoje tão distantes de Cristo, amados, que elas não lembram quando foi a última vez que leram um capítulo inteiro da Bíblia Sagrada. Há pessoas tão distantes de Deus que até hoje não sabem explicar, por exemplo, a morte e a ressurreição do Senhor, porque elas mesmas nunca se interessaram em aprender sobre isso, aprender sobre aquilo que nos salva, aprender sobre o maior de todos os sacrifícios, aprender sobre o evento mais importante da vida de Jesus, a quem elas dizem que seguem. Então, é uma reflexão interessante. O que te impede de se aproximar do Senhor Jesus? Né? Será que é a opinião dos seus amigos do mundo? O que eles pensam ou dizem tem tanto valor assim que é melhor não aceitar Jesus? Será que é o preconceito da sociedade, né, de uma forma geral, que muitas das vezes tira sarro, né, faz piada com a gente porque somos cristãos? Porque vamos a uma igreja, porque somos dizimistas? Será que é por isso que você não se aproxima de Jesus? Então, se for por isso, né, porque às vezes ainda tem gente assim, que porque os meus amigos vão fazer piada comigo, eu não vou à igreja. Eu gostaria de ser cristão, gostaria de seguir a Jesus, mas por causa que alguém vai falar isso, aquilo, e eu não quero ser taxado de crente, né, de crentinho, não quero ser motivo de piada, então eu não vou, não sigo. Tem gente assim. Então pare para pensar. Os discípulos do Senhor Jesus seguiram Jesus até a morte. Eles morreram por Jesus. Eles deram suas vidas pelo Evangelho. Eles derramaram sangue. Eles foram crucificados, irmão. Agora você não aguenta nenhuma piada sobre a sua fé? Você não aguenta nem algumas piadas? Enquanto os servos de Deus nos deixaram o exemplo de morrer por Cristo, nós temos aí pessoas hoje que não aguentam nem... Não, vão fazer piada comigo. Você não aguenta nem a opinião dos outros, né? Quanto mais derramar o seu sangue por amor a Cristo, não é verdade? Agora, voltando aqui para o texto bíblico, ser um leproso, né? O que significa isso? Ser um leproso. Ser um leproso, irmão, trazendo para os nossos dias, é ser um pecador de alto nível. Ser um leproso é ser alguém que simplesmente não pode esconder o seu pecado. Tá? Ser um leproso é ser alguém que convive com o pecado, porque a lepra é tipo do pecado, é símbolo do pecado. Tá? Então,
Ser um leproso é ser alguém que vive sozinho, porque ele é obrigado a se afastar de tudo e de todos. Ser um leproso é ser alguém que não pode ter amigos e que não pode ficar perto de ninguém. Leprosos, eles são solitários. São solitários. Tá? Agora, esse leproso em particular, de Mateus capítulo 8, ele viu em Jesus algo que muita gente hoje precisa ver. Ele viu algo que muitos de nós hoje precisamos ver. Ele sentiu confiança de se aproximar. Quantas pessoas, por causa do seu pecado, perdem a confiança de se aproximar de Jesus? Ah, não, eu estou com defeito, eu cometi um pecado, então eu não posso entrar na igreja, então eu não posso dobrar o joelho, então eu não posso falar com Deus, então eu não posso ler a Bíblia, né? Deixa a poeira baixar. Irmão, esse leproso, a lepra dele foi o que deu motivo para ele se aproximar. Ele sentiu confiança de se aproximar, tá? Agora, ele se aproxima de Jesus bem no momento em que Jesus está descendo do monte, no final da pregação. E isso pode ensinar para nós que esse rapaz, esse homem que está leproso, ele estava ouvindo a mensagem. Ele estava ouvindo a pregação e ele não se aproximou no meio da mensagem. Ele esperou a mensagem acabar. E aí sim ele se aproximou. Tá? Então, imagina aquele estudo maravilhoso que Jesus estava pregando, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Tá? E ele ouviu, por exemplo, Jesus dizendo: amai os vossos inimigos. Tá? Palavras que encheram ele de coragem para se aproximar de Jesus. Porque talvez ele estivesse ali cheio de julgamentos, né? Pensando um monte de coisas. E aí Jesus está ensinando: não julgueis. Talvez ele estivesse ali pensando que por causa do seu pecado, da sua lepra, ele não era digno do amor de Deus. E Jesus está dizendo: amem até os inimigos. Se Deus nos ensina a amar até os inimigos, quanto mais os que estão perdidos, os que estão com algum problema, com alguma dificuldade, ou até mesmo com alguma lepra, com algum pecado. Tá? Então, enquanto que muita gente se aproxima de Jesus só pelo milagre, só pela bênção, né? Esse leproso, ele se aproximou e a primeira coisa que ele fez foi se prostrar e adorar diante do Senhor. Ele adorou o Senhor. E isso revela que a sua aproximação é sincera. A forma como ele chega até o Senhor Jesus é sincero, tá? Então, quando ele se aproxima, fica claro no texto que esse homem não está desesperado para ser curado. Até porque se ele estava lá ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela faz cair, né, do nosso coração todo sentimento negativo, todo sentimento prejudicial, a palavra de Deus, ela faz uma limpeza na nossa alma, que só fica coisa boa. Tá? Então, por isso ele chega diante do Senhor cheio de gratidão. Ele não está desesperado para ser curado. Então, ele se aproxima e tem toda a calma, toda a paciência, toda a reverência para adorar o Senhor Jesus na beleza da sua santidade. A mensagem que esse homem ouviu de Jesus, com certeza fez com que ele não se importasse, né, de se aproximar, sabendo que Jesus não iria reclamar, não iria mandá-lo embora. Tá? A mensagem que ele ouviu de Jesus fez com que ele percebesse que Jesus é Deus. E é por isso que ele chega e adora ao Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Outra prova da sua aproximação sincera são as suas palavras. Ele diz assim: Senhor. Ele reconhece Jesus como Senhor, como Deus. E aí ele fala: se quiseres. Ou seja, eu quero, Senhor, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Então, se o Senhor quiser, glória a Deus, se for da tua vontade, se for do teu agrado, o Senhor pode me purificar. Ou seja, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele está deixando claro outra coisa. Que se o Senhor não quiser,
tudo bem. Eu estou em paz com isso. Estou satisfeito em poder te adorar. Mas se o Senhor quiser, pode me purificar, porque eu creio que tens poder. Eu creio que o Senhor pode curar. Mas eu não quero infringir a tua vontade. Olha como o que a palavra de Deus ela faz nas nossas vidas. Jesus pregou ali o sermão das bem-aventuranças, das beatitudes, descendo do monte, e esse homem estava impactado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fez com que ele se curvasse inteiramente à vontade do Senhor. De maneira que todo o orgulho, né, todo o seu interesse caiu por terra. Ele só interessa agora a vontade de Deus, o que Deus quer. Só isso que importa. Irmão, muitas das vezes nós precisamos disso. Precisamos ouvir uma palavra que vai quebrantar o nosso orgulho e que vai nos fazer se importar mais com a vontade de Deus do que com a nossa. Então, ele está dizendo, se o Senhor não quiser me curar, eu sigo adorando, eu sigo louvando, porque a primeira coisa que ele fez foi se prostrar diante do Senhor. Se o Senhor não quiser me curar, eu sigo adorando, eu sigo cantando, eu sigo louvando, eu sigo satisfeito com Cristo. Glória a Deus. Então, este leproso não colocou a cura como uma prioridade. Ele não colocou o milagre como se fosse o mais importante da sua vida, mas ele colocou a adoração em primeiro lugar, colocou a gratidão na frente, colocou o amor a Cristo como prioridade, ou seja, ele priorizou Deus na sua vida. Ou seja, na vida daquele leproso, Deus era a sua prioridade. E como consequência de priorizar Deus, ele recebe o seu milagre. Se você priorizar Deus na sua vida, tá? O seu milagre vai ser apenas uma consequência, uma coisa normal para acontecer. É normal acontecer milagres na vida de quem anda com Deus. É normal acontecer milagres na vida de quem tem Deus como sua prioridade. É normal acontecer milagres na vida de quem adora primeiro. Aleluia, e está preocupado com a vontade de Deus e não com a sua própria vontade. Aleluia. Agora, eu acho que o mais lindo desse texto é saber que a vontade de Deus para um homem leproso é de purificá-lo. Se perguntássemos, Senhor Jesus, o que o Senhor quer para esse leproso? Jesus iria dizer, eu quero purificá-lo. O que o Senhor quer para todo homem que está leproso? Eu quero purificá-los. Glória a Deus. Porque um homem leproso é tipo de um homem pecador. A lepra representa o pecado. Tá? Então, a lepra ela representa o pecado, não um pecado, mas qualquer pecado. Então não importa qual foi o pecado que você cometeu. Tá? Se você cometeu 1 ou 2 ou 3 ou vários pecados, você está leproso. E a vontade de Jesus para todo leproso é de purificá-lo. A vontade de Jesus para todo pecador é de purificá-lo, justificá-lo, santificá-lo. Se não fosse essa a vontade de Deus, ele não teria morrido por nós. Mas ele morreu no nosso lugar para nos justificar, para nos purificar, para nos santificar, para nos dar acesso ao céu. Agora, para que isso aconteça, é muito importante que você, leproso, se aproxime do Senhor Jesus. Se aproxime com um coração sincero. Se aproxime com um coração quebrantado. Se aproxime com um coração satisfeito, cheio de gratidão. Este é um coração que foi tocado, que foi moldado pela palavra de Deus. Nós vivemos dias onde as pessoas não se aproximam de Deus por medo do que os outros vão falar. Tá? Certamente o que eles vão falar servirá de martelo eterno na sua consciência caso você chegue no inferno. Já parou para pensar nisso? Ficar se preocupando com o que os outros vão falar pode condenar você eternamente. Então, não importa o que os outros vão falar. O importante é você, a sua salvação, a sua purificação, a sua justificação, o seu acesso ao céu.
Até porque ninguém aqui vai viver para sempre, não é verdade? Ninguém aqui está rejuvenescendo. Estamos todos morrendo cada dia um pouquinho. A cada aniversário que a gente faz, a gente chega mais perto da morte. Quando você faz aniversário, não é um ano que você está ganhando, é um ano que você está perdendo. Tá? Porque se a Bíblia diz que a vida do homem é de 70 a 80 anos. Então vamos colocar 80 anos aí. Você fez aniversário, fiz 40 anos hoje. Você chegou na metade, você só tem mais 40 anos para viver. Você está entendendo? Então é muito importante se aproximar de Jesus agora. Se aproximar de Jesus agora, para garantir a sua salvação. Glórias a Deus. Não siga esse caminho que tanta gente está seguindo. Não se aproxima de Jesus por causa de um celular, né? Ficam horas no celular, mas não consegue passar 2 minutos em oração na presença de Deus. Não siga esse caminho de pessoas que não se aproximam de Jesus por causa de preconceito. Não conhece Deus, não conhece a Bíblia e fica aí descrevendo Deus sem conhecê-lo. Eu acho que Deus vai me julgar, eu acho que Deus vai me castigar, eu acho que Deus não vai me aceitar. Por que você está achando esse monte de coisa de Deus se você não conhece Ele? Se você não conhece, você não pode achar nada, você não deveria achar nada. Então tira esses pensamentos daí, tá? Ainda não chegou o tempo do juízo para Deus ficar julgando as pessoas. Estamos no tempo da graça, tempo em que Deus recebe as pessoas, tempo em que Jesus ele abraça as pessoas. Não siga esse caminho daqueles que não se aproximam de Deus por causa da lei dos homens. Leis que são colocadas, talvez até na igreja, por exemplo, né? A forma como alguma ou outra igreja está estruturada socialmente. Eles criticam, eles olham a vida errada de muitos, usam como desculpa isso daí para não se aproximar de Jesus. Irmão, por que você acha que tem tanto leproso dentro da igreja? Por que você acha que tem tanta gente que faz coisa errada, que está com a vida bagunçada dentro da igreja? É porque, no mínimo, essas pessoas, em algum momento, perceberam que precisam de Jesus, precisam de Deus para consertar a sua vida. O próprio Cristo disse que os sãos não precisam de médicos, somente os doentes. Então pare de ficar olhando para os outros leprosos, né? Cuide de você, aproxime-se você de Jesus. Busque a sua cura, a sua justificação, o seu milagre, a sua salvação. Tá? Está na hora de quebrar o protocolo, está na hora de parar de mimimi, de ficar colocando desculpas. É tempo de deixar toda a frescura de lado, abandonar toda a hipocrisia, porque se você precisa mesmo de Jesus, então assuma isso. Assuma isso, seja assumido. Eu preciso de Jesus e ponto final. Se alguém não precisa, amém. Eu não sou tão bom quanto você não, filho. Eu sou necessitado, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de Cristo. Eu não consigo ser perfeito sozinho. Se alguém consegue, problema dele, isso aí é contigo. Mas no meu caso, eu preciso de Deus. Se você precisa de Deus, assuma isso, tá? E aí corra para Ele, busque Ele, siga Ele, vá atrás dele, tá? Não deixe a oportunidade de salvar a sua alma passar. Dê prioridade a Deus na sua vida. Porque quando nós fazemos isso, como fez aquele leproso, irmão, a purificação é imediata. E isso é maravilhoso. O perdão é imediato. Não precisa fazer um ritual maluco, trazer um monte de ingredientes, colocar num caldeirão, fazer... Não precisa. Jesus, ele apenas diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Acabou. Resolveu, perdoou, o perdão veio, resolveu sua vida, a lepra foi embora, é imediato. E isso é só pela graça de Deus, aleluia, que está sobre nós. Então aproxime-se de Jesus ainda hoje, corra para Ele, com certeza o Senhor está te esperando. Amém? Eu fico por aqui, um abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.